Mas o método de Newton ele tem um problema. E esse problema ele visa ser tratado pelo método das secantes. Qual é o problema? E se a derivada for zero? Pode acontecer. Nesse caso, nós não podemos dividir por zero. O método de Newton ele não resolve esse problema matemático. Nós vamos ter um caso de overflow. Caso a primeira derivada ela se aproxime de zero. Como alternativa, a derivada da função, nós podemos utilizar essa função aqui substituta para verificar o próximo valor de x. E é isso que foca o método das secantes, para essa particularidade do método de Newton. Vamos aprofundar um pouco mais a respeito desse conteúdo. Então, como alternativa da derivada da função, nós queremos utilizar uma função aproximada. E aí a gente vai fazer algumas transformações nessa função para chegar na função principal. Assim, temos que o φ de xi vai ser igual ao xi menos a função f de xi dividido por isso aqui para substituir a função da derivada. Isso, a partir de algumas simplificações, vai nos levar ao seguinte processo iterativo, que é o que realmente é importante na hora de aplicar os cálculos. O x de i mais 1 ele vai ser igual ao produto de xi menos 1 vezes f de xi menos xi vezes f de x menos 1, dividido pela diferença da função atual menos pela anterior, para todos os i's 1, 2, 3, para todas as iterações 1, 2, 3 e assim por diante. Note que agora são necessárias duas aproximações para se iniciar o método. Então, temos aqui um exemplo da interpretação geométrica, que a partir de duas aproximações, x de i menos 1 e x de i, note aqui no gráfico, temos x de i e x de i menos 1. Como sendo a abscissa do ponto de intersecção do eixo x e da reta secante que passa pelos pontos aqui informados. Então, qual é o objetivo? Dado esses dois pontos iniciais, vamos aplicar o método das secantes para descobrir qual é o próximo valor através dessa função aqui, dessa equação que observamos de xi mais 1. Então, nesse exemplo, nós chegaríamos aqui que o xi mais 1 seria esse ponto. Então, ficaríamos com xi e xi mais 1. E qual seria o próximo ponto? Aplicando mais uma vez aquela equação das secantes, nós iríamos traçar a reta e chegaríamos que o xi mais 1 é esse aqui. A ideia aqui é cada vez mais irmos aproximando do zero da função pelo método das secantes. E assim sucessivamente. Cada vez que você aplica esse passo, você vai aplicando essa fórmula aqui de xi menos 1 e xi, e o f de xi e o f de x menos 1. Você precisa desses quatro valores para poder aplicar o método das secantes. Pois bem, vamos analisar agora um exercício para ver como é que a gente pode aplicar o método das secantes. Dado essa função f de x, x ao quadrado mais x menos 6, que foi um exemplo também que vimos anteriormente, vamos aplicar agora o método da secante, considerando as aproximações iniciais de x0 igual a 1.5 e x1 igual a 1.7. Note que essa equação, para descobrir o próximo, é semelhante ao método que observamos da bissecção. Mas a diferença é que você pode alterar os dois intervalos que você está movimentando, não apenas um. Vamos então executar as interações até que a condição de parada seja de f de xi no módulo menor do que 10 a menos 4, ou até que a diferença dos valores de x seja menor do que 10 a menos 3. Considere uma máquina f de 10, 6, menos 9 e 9. Muito bem, pessoal, vamos resolver essa questão que vimos agora. A questão ela nos informa o seguinte: a função f de x ela é igual a x ao quadrado menos x mais 6, dado que os pontos x0 e x1 é 1.5 e 1.7. Vamos então aplicar o método das secantes. Então, no n0, nós temos que xi menos 1 é 1.5, xi é 1.7, e o f de xi menos 1, a gente pega o valor de xi menos 1, que é 1.5, e aplica na função f de x da questão. Então, a gente tem que 1.5 ao quadrado menos 1.5 mais 6 vai nos resultar em menos 2.25. E o f de xi, a gente pega 1.7, aplica na função e vamos chegar ao resultado de menos 1.41. Vamos verificar a condição de parada. A condição de parada é que a diferença dos valores do xi mais 1, que precisamos calcular, menos xi, ela tem que ser menor do que 10 a menos 3, e f de x mais 1, em módulo, tem que ser menor do que 10 a menos 4. Então, lembrando a fórmula do método das secantes, está aqui em vermelho. O xi mais 1 é igual ao produto de xi menos 1 por f de x, e menos xi vezes f de x mais 1, dividido
pela diferença das funções f mais novas, que é f de xi, e em relação à anterior. Então, ao aplicar esses 4 valores que temos aqui anteriormente, vamos chegar ao resultado que xi mais 1 ele é 2.03571, cujo f de xi mais 1 vai nos fornecer o resultado de 0.17983. Então, as condições de paradas ainda foram aceitas. A diferença de xi mais 1 para xi, ela é menor que 10 a menos 3? Não é. Então, aqui é falso. E o f de xi mais 1 é menor do que 10 a menos 4? Não, é falso. Então, vamos iterar mais uma vez. O nosso xi ele vai virar o nosso xi menos 1. E o xi mais 1 vira o xi. Então, aqui vai ser 2.03571. A gente aplica o valor de 1.7, que já temos aqui, né? Menos 1.41. E o f de xi é o que a gente descobriu anteriormente, 0.17983. Massa. Ao pegar esses 4 valores e aplicar para descobrir o próximo valor de x, vamos chegar ao valor de 1.99774, cuja imagem ela vai nos fornecer o valor de menos 0.0113. As condições de parada ainda não foram atendidas. As diferenças do valor de xi mais 1 e xi não é menor do que 10 a menos 3, e essa função, um módulo não é menor do que 10 a menos 4. Então, vamos ter que iterar mais uma vez. Iteração 2. Aqui a gente vai ter 2.03571. O nosso xi mais 1 vai virar o nosso xi. Então, aqui vai ser 1.99774. E aí, o f de xi menos 1, nós já temos um resultado, é 0.17983. É só pegar esse valor aqui, ó, e jogar aqui, não tem erro. E o f de xi mais 1, que já calculamos, nós vamos ter menos 0.0113. Ao pegar esses 4 valores e aplicar na equação em vermelho, nós vamos chegar no resultado de 1.9999. E o valor da imagem, para esse x, nós vamos ter menos 4.9999 vezes 10 a menos 5. Ou seja, a diferença de xi mais 1 para x, ela ainda não é menor do que 10 a menos 3. Então, a primeira condição de parada, essa aqui, não é verdade. Mas, o f de xi mais 1, ela é menor do que 10 a menos 4. Então, essa condição aqui, ela é verdade. Isso significa que a raiz aproximada da função, ela vai ser isso aqui, 1.99. Raiz aproximada. Muito bem. Então, vamos observar um resumo para a aula de hoje e para esse capítulo de zero de funções. Nesse capítulo, nós aprendemos 5 métodos: bisseção, falsa posição, iterativo linear, o método de Newton e o método de secantes. Em relação à convergência, as restrições para isso, os 2 primeiros métodos eles são pouco restritivos. Eles apenas necessitam que a função seja contínua para o intervalo para qualquer valor de x. Já os 3 últimos métodos, que são métodos do ponto fixo, esses métodos eles necessitam que, além de ser contínuo para aquele intervalo, para qualquer valor de x, a norma da função φ derivada, a derivada, ela precisa ser menor do que 1 para qualquer valor de domínio naquele intervalo. Então, eles acabam sendo mais restritivos quanto a termos de condições para a convergência. Os 2 primeiros métodos eles são mais simples quanto a isso. Tem poucas restrições. Mas, pois bem, em termos de complexidade computacional, os métodos são muito semelhantes, mas a gente precisa trazer à tona que o método de Newton, por necessidade de uma derivada, isso torna ele mais custoso do que os demais. Mas em termos de convergência, esses 3 primeiros métodos, bisseção, falsa posição e método iterativo linear, eles apresentam uma velocidade de convergência linear, enquanto que o método de Newton ele é exponencial, ou seja, ele tem um avanço mais rápido. Já o último método, o método das secantes, é um método que ele apresenta uma velocidade um pouco acima da linear, mas em compensação, ela não chega a ser exponencial. Lembrando que ela é para ser utilizada no caso onde o método de Newton possa gerar overflow, então ele é uma alternativa.
Por conta do desempenho do Newton ser exponencial, e quando você pode ter acesso à derivada de uma função, isso torna ele o método mais utilizado dentre os demais. Se você não puder encontrar ou usar a derivada, não ser viável, você pode partir para o método das secantes. Em que situação os três primeiros métodos eles podem ser interessantes, que possuem passos lineares? Quando você precisar calcular, por exemplo, funções mais fáceis, como raízes, funções de raízes, elas podem apresentar bons resultados. Então é isso, pessoal. Bons estudos!